Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGAF11 ou EGAF11. Eu sou o Bruno Lund, diretor responsável pela Ecogestão de Ativos, e aqui comigo tenho, como de usual, Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Bruno. Que bom estar aqui contigo, com todos os nossos investidores. Eu já queria começar te perguntando sobre os rendimentos. Aliás, muito bacanas os rendimentos desse mês. Eu gostaria que falasse um pouco sobre eles e sobre o resultado. Perfeito, Antônio. Não, os rendimentos desse mês foram muito fortes, tá? Inclusive, quando você olha a indústria como um todo, do que já foi anunciado, foi um dos mais fortes aí da indústria comparado com os outros fundos. Pagamos R$ 1,24 por cota, tá? Então, foi um rendimento bastante expressivo, tá? Foi um mês com 23 dias úteis, não, um pouco mais do que o último mês, que foi 20 dias úteis, né? Então, saímos de 1,08, 20 dias úteis no mês passado, para 1,24, 23 dias úteis desse mês. Então, um rendimento aí bastante expressivo. Foi anunciado no dia 2 de agosto e pago no dia 9 de agosto, né? Anunciado no segundo dia útil do mês e pago no sétimo dia útil do mês. A gente ficou bastante contente. Isso é um sinal do que a gente já vem reforçando aqui para vocês, da saúde do fundo, da saúde dos ativos do fundo, né? Da inadimplência zero que tem o nosso fundo, atraso zero que tem o nosso fundo. Isso faz com que os ativos, obviamente, né, acruem, né, ao longo do tempo, né, recebam, né, a sua receita aí ao longo do tempo, paguem, né, os juros, né, que eles têm que pagar, né, dentro do fundo, e a gente consiga pagar esses dividendos aí poupudos aí para vocês, que pelo que eu vi aqui esse mês aqui, até olhei aqui um comparativo da indústria, depois vou colocar aqui, né, no vídeo aqui para vocês olharem também, né, o nosso Fiagro, né, tanto esse mês como no acumulado do ano, tá entre os top 3 aqui de pagamentos de dividendos, tá? Então, realmente, né, é bastante interessante, sendo que, né, os que estão na frente são Fiagros, eventualmente, que tem uma pegada um pouco mais high yields e tudo mais. Então, assim, Fiagros que tem o mesmo nível de risco que o nosso, né, comparativamente, estão pagando menos do que o nosso está pagando. Sinal de que o nosso EGAF vem performando bem, os ativos lá dentro, né, são 30 ativos, né, vem pagando bem, inadimplência zero, e o resultado disso é um reflexo desse rendimento poupudo e robusto, né, que você recebeu de R$ 1,24, né, nesse mês de 23 dias úteis, né, que foi referente ao mês de julho, né? A gente paga em agosto, porém referente ao mês de julho. Estamos bastante contentes com esse resultado, Antônio. Que bacana. Lembrando o nosso investidor, que já assistiu o vídeo do mês passado, o mês de junho, que já foi, ele é um mês crítico para o pagamento. Nós tivemos 100% de adimplência, nós não temos nada de inadimplência. Exatamente. E no vídeo do mês passado, você falou que já estava garantido os pagamentos, inclusive até dezembro. Sem dúvida. Ou seja, nós estamos falando de um alto rendimento com uma segurança também bastante elevada. E isso reflete no mercado secundário, né? Sem sombra de dúvida, Antônio. O mercado secundário, né, reflete no mercado secundário. A gente teve, né, um reajuste de preço para cima, né, quando ajustado por esse pagamento de rendimento. Tá? No mercado secundário, nosso ativo rentabilizou, né, 1,14%. Tá? Uma rentabilidade interessante, né? A cota ainda continua baixa para padrões, né, contábeis, né, quando eu olho, né, o preço no secundário, né, o preço que está sendo negociado ali, que é oferta e demanda vis-a-vis ao preço contábil do fundo, que é o preço, né, pega os ativos que o constituem, vê o preço desses ativos, evolui ao longo do tempo, vê qual é a cota associada, né, aos ativos que lá estão constituindo, isso se chama preço contábil, esse é o fundamento do fundo de fato, né, quando eu pego o preço de mercado, que é o que está sendo tradeado no mercado, que está sendo negociado no mercado, e comparo com esse preço fundamentalista, né, o preço de fato ali do fundo, tá? Se ele não fosse, né, listado, tá? Eu estou com um desconto bastante expressivo, tá? Então, eu estou falando de um ativo aqui que está em torno de 97,88 contra, basicamente, ali, o secundário girando ali em torno de R$ 91, tá? É uma cota que está bastante abaixo, né, do que a gente acha que é o fundamento correto do fundo, que é o 97,88, tá? Uma belíssima, né, oportunidade de compra, tá? À luz de tudo que a gente vem falando, né, do baixo risco do fundo, né, da inadimplência zero do fundo, né? A gente escutou falar de vários fiagros, sem juízo de mérito aqui, de que tiveram problemas, tiveram PDD, tiveram RJs, o nosso, né, até agora nada, né, e pelos nossos monitoramentos tudo indica que também será nada,
Tá? Porém, a nossa cota continua, né, junto com os outros fiagros do mercado, né, um pouco amassada por conta de tudo que foi falado, né, negativamente com relação ao agro. Né? Primeiro a quebra no Centro-Oeste, depois a enchente no Rio Grande do Sul, aumento de RJ ali no setor agro, isso foi bastante noticiado, apesar de que, quando você olha no relativo, foi irrisório esse aumento de RJ, né? Saímos de 50 para 270 produtores ali em RJ, no universo de 5 milhões e meio de produtores, então assim, bastante, né, irrisório, tá? Mas são notícias polêmicas que acabam, né, deixando o investidor um pouco mais arisco, e aí uma série de casas de investimento acabam se aproveitando disso para gerar a carteira do investidor, até, né, eventualmente ganhar, né, com esse giro. Tá? Então a gente ouve recomendações falando para sair do mercado agro, né, por causa desse momento negativo do agro que tem sido noticiado, que na nossa visão aqui, Antônio vai falar mais disso na parte de macro e agro, né, é mais uma normalidade o que acontece no agro, por ser uma indústria a céu aberto, né, então a gente está sujeito, né, a climas adversos, né, seja estiagem, seja excesso de chuvas, e esse ano foi um pouco mais do mesmo do que a gente viu, um pouco mais intenso, né, do que no ano anterior, porém, né, nada fora da curva. Tá? Então, tanto que a gente já chegou no fim da safra, a safra já está terminando, né, os compromissos estão sendo saldados, né, as companhias estão, né, voltando, né, à sua saúde financeira, né, estão recebendo, né, os recursos, né, que emprestaram ao longo da safra, e com isso o mercado está voltando, né, à sua normalidade. Né? Levou um pouco mais tempo, mas está voltando ali à sua normalidade. Mas isso posto, né, as cotas do Fiagro ainda continuam amassadas. Né? A turma recomendando ir para fundos de infra, recomendando ir para fundos imobiliários, né? Sair um pouco, né, do agro e ir para outros setores, né, quando a gente acha que não. Esse é um momento em que o agro, né, já sofreu muito com esse excesso de mídia negativa, e agora é o momento de entrar, é o momento de sair, na nossa visão. Essa é a verdade. Tá? Então, né, é aquela máxima que a gente sempre fala, né, o varejo às vezes acaba, né, entrando quando não deveria entrar e saindo quando deveria entrar. É exatamente o inverso. Né? É um pouco isso. Né? Então, o varejo saiu quando não deveria sair, essa é a verdade. E agora que é o momento de entrar, acho que tem que aproveitar e entrar, porque o momento é muito bom, o momento é muito positivo, as incertezas que existiam com relação a essa safra foram zeradas, né? E de fato, né, a gente já passou, né, uma borracha nisso. Agora já abrimos, né, a temporada da próxima safra, tudo indica que ela vem bem, com custeio baixo. Né, preço das commodities podem sofrer um pouco, podem cair um pouco, a gente estava falando um pouco disso aqui na nossa reunião de macro, que a gente costuma fazer aqui, né, toda semana aqui com o Antônio, né, e tudo mais, mas mesmo assim o custeio está tão baixo que mesmo que tenha essa queda no preço das commodities, né, isso não seria um problema ali, tanto para as revendas quanto para os produtores, né, que estiverem operando, né, direitinho. Tá? Então, agora é o momento de entrar, essa é a verdade, essa é um pouco a nossa leitura. Estou falando isso tudo porque, né, todos os fiagros da praça, inclusive o nosso, está sofrendo com esses efeitos manada, está sofrendo com essas mídias negativas, nossa cota está R$ 91, ainda baixa, né, para os padrões que a gente acha que deveria estar mais próximo dos 100, está 91, portanto uma belíssima oportunidade de compra. Importante lembrar que a gente paga rendimentos sobre a cota contábil, não sobre a cota de mercado. Então, hoje a cota está 91 e eu estou pagando CDI mais 4 sobre a cota contábil, sobre 97,88. Isso posto, né, significa que o que a gente anuncia aqui como CDI mais 4 também é sobre a cota contábil. Então, se você está comprando a 91, na verdade você não está recebendo CDI mais 4, você está recebendo CDI mais 5 bem alto, quase 6. Isso os rendimentos. Né? E se você levar em conta, né, essa abertura de preço de novo, de 91 voltando para 100, pode botar aí mais uns 9 pontos percentuais. Aí. Então, estamos falando aí de CDI mais quase 6, com mais 9, CDI mais 15. Olha que belíssima oportunidade. Quando é que você vai ter isso de novo? Acho, né, bastante difícil, acho um momento bastante propício aí para quem está nos ouvindo aqui refletir um pouco sobre todos esses aspectos, né? E se entender o agro como a gente está entendendo aqui e for um pouco na nossa, né, fazer, né, eventualmente algum movimento aí para os seus investimentos. Tá? Bom, isso posto, né, o secundário tá assim. Como o preço está menor, acaba impactando um pouco, né, a liquidez. Né? A liquidez do fundo não mudou muito em relação ao ano passado, caiu um pouco. Estou ali, né, operando ali em torno de 552 mil reais, né, de liquidez de média diária. Tá? Então, tenho ali 500 mil reais ali de negócios ali acontecendo, né, dia, tá? Na média dos últimos 30 dias. Caiu um pouco em relação ao teto que a gente já teve, que foi R$1 milhão. Natural, né? A turma está olhando um pouco menos para o agro, né? As pessoas já venderam o que tinha que vender, já compraram o que tinha que comprar, os compradores ainda não entraram, né, fortemente ali pressionando, né, o preço para cima, então basicamente estabilizou
nesse preço, né, R$91, nesse valor aqui de liquidez, 550 mil. A gente acha que logo os compradores ganham tração, logo esse preço volta para 100, e agora é uma belíssima oportunidade de compra, né, para os nossos ativos. Tá? Então, assim, o secundário eu acho que está muito propenso, né, e muito propício, né, para novos investimentos, né, dos nossos investidores, né, nesse momento. Eu acho que não vale a pena perder essa oportunidade. Sem dúvida, é uma belíssima oportunidade para entrar. A gente tem que operar com o ciclo correto, né? Agora começou uma nova safra, a gente vai ter safra recorde de novo e é o momento de entrar agora, tá completamente certo, Bruno. E como é que foi a rentabilidade do fundo entrando já entrando mais nele? Exato, não, isso é muito importante, né? Porque a gente está vendo, né, o secundário ali amassado um pouco, né, por conta dessa pressão vendedora que teve no passado e agora estabilizou. Mas eu estou falando que a cota contábil vai bem, obrigado, e isso é verdade, porque quando eu olho o resultado contábil, que é de fato o resultado do fundo, né, que ele teve, né, nos seus componentes, né, quando eu pego, né, cada um dos ativos, as despesas, deduzo isso, vejo o resultado na última linha, né, o fundamento de fato do fundo rentabilizou 1,28%, né? O secundário, né, vocês lembram, foi 1,14%, né? E quando eu estou olhando aqui, né, o contábil, né, que é o resultado do fundo de fato, tá? 1,28, né? Bastante forte, né? Equivalente a CDI mais 4,11, de novo também baseado na conta contábil, né? Não nesse preço de mercado que você está vendo agora, que é R$91, tá? Então foram 23 dias úteis, rentabilizou, né, 1,28%, né? Isso, lembrando que é líquido de imposto de renda, né, para vocês investidores. A tendência é que, né, o mercado, né, em algum momento se ajuste e volte a ter resultados, né, próximos, né, do resultado, né, contábil, né, uma vez que essa pressão passe, que esse negativismo com relação ao agro, né, também seja superado. Tá? A gente acredita que está próximo disso, porque as incertezas dessa safra já passaram, estamos entrando na próxima safra, a próxima safra está promissora, então acho que logo a gente teremos boas notícias. Né? Saiu o plano safra em julho, né? Saiu agora, né, uma medida também, né, que você inclusive comentou hoje aqui com a gente, né, de auxílio, né, governamental também a produtores ali que foram afetados pelas enchentes ali no Rio Grande do Sul. Então, algumas coisas assim que precisavam acontecer para destravar essa safra de 25 aconteceram. Então, essa incerteza sendo encerrada e essas medidas de destravamento, né, de financiamento para a próxima safra acontecendo, a gente acredita que agora a gente, né, paulatinamente volta aí à normalidade aí nos próximos meses. Né? Bom, então em termos de resultado contábil, né, 1,28, no ano 8,58, tá? Pagando aí também aproximadamente em torno de CDI mais 4, uma rentabilidade bastante expressiva, lembrando que isso é, né, fechamento de julho, tá? E quando a gente olha uma outra métrica, que é a terceira que eu gosto de olhar, né, então tem lá o resultado de mercado, né, o valor, né, a variação de mercado, a gente olha o resultado contábil, e eu gosto de olhar o resultado por cota, porque é um resultado ali mais próximo do rendimento que a gente paga para vocês. O nosso resultado por cota dentro do fundo foi R$1,25 por cota. Pagamos 1,24, né? Ou seja, menos do que o fundo rendeu, né, nesse mês de julho. Né? Segurei 1 centavo a mais, né, em resultado retido, levando meu resultado retido aqui, basicamente aqui, né, para 37 centavos. Né? Saiu de 36 centavos, foi para 37 centavos. Né? E com isso eu tenho aqui essa gordura, né, para ao longo do tempo suavizar esses pagamentos para vocês e conseguir pagar vocês aí ao longo do CDI mais 4, que como o Antônio já antecipou, fizemos aqui uma análise, uma simulação, né, de fluxo de caixa e vimos que o que a gente tem de caixa hoje no fundo, tá? E mais o que eu vou receber de juros dos papéis, né, ao longo do tempo, né, é mais do que suficiente para pagar, né, CDI mais 4 até dezembro, né, para vocês investidores. Então, né, não quer dizer que eu tenho isso tudo de caixa no fundo hoje, porque, né, eu tenho que fazer uma alocação ótima, mas eu levando em conta, né, o que eu tenho de caixa hoje, mais o que eu vou receber de juros dos papéis que eu estou prevendo receber juros, né, ao longo do tempo, tá, eu consigo, né, entregar para vocês CDI mais 4 até o final do ano. Tá? Então isso eu acho que é uma informação bastante importante para dividir com vocês, investidores. A gente faz a lição aqui, a gente faz o ALM do fundo, né, o ativo menos o passivo, não só hoje, como olhando para o futuro, tá? E com isso, né, para garantir, né, esse fluxo, né, de receita e rendimento para você estável ali na ordem do CDI mais 4, que é a meta, né, que a gente se propôs aqui para esse fundo. Tá? Então a gente está bastante contente aí com o resultado, o fundo está indo muito bem,
Acho que agora é questão de tempo para receber recomendações positivas, né? Sair um pouco esse negativismo do agro e a cota voltar a respirar um pouco e o agro voltar para a moda, para o nosso fundo ganhar tração de novo no secundário, porque né, no resultado fundamentalista ele vai muito bem. Muito bem, né? Porque o pessoal nunca esteve preocupado com o EGAF11, o pessoal se preocupou de maneira sistêmica com o setor, né? Só que tem que lembrar, o agro é um setor que cresce a taxas bem mais elevadas do que a média do PIB brasileiro. E só que é uma indústria aberta, tem as oscilações, é natural, a gente tem que saber entrar no momento de entrar, né? Você bem falou. Exatamente. Falando nisso, isso é performance. Performance de investimento. E como é que foi a performance dos títulos e do fundo? Não, perfeito. Esse mês aqui, como eu já tinha até mencionado no nosso vídeo anterior, né? Eu comprei 2 papéis, eram papéis que já estavam no fundo, foram um reforço de posição. Tá? Basicamente, né, foi um papel da Goplan e um papel da empresa Primo Tedesco, essa empresa de Primo Tedesco de Santa Catarina. O Goplan é uma associação de revendas, né, que tem ali 21 revendas associadas aqui, que opera, né, que a sede está aqui no interior de São Paulo e opera basicamente na região sudeste, região centro-oeste, né, centro-sul do Brasil, né, grosso modo, tá, mas mais sudeste e centro-oeste. Tá, é uma empresa que a gente gosta muito, que a gente acompanha ao longo do tempo, desde o seu início, né, desde a sua constituição. Tá? Então, eram papéis interessantes. Comprei 8 milhões de reais de Goplan, 3 milhões de reais de Primo Tedesco. Tá? Então, esses foram os reforços de posição que eu fiz. Se você lembrar, né, no nosso último vídeo, né, no nosso último relatório, a gente, no finalzinho do mês, a gente vendeu no secundário, né, alguns papéis, exatamente para fazer jus a essas compras que a gente gostaria de fazer, esse reforço de posição. Primo Tedesco pagando CDI mais 6, né, Goplan pagando CDI mais 5, né, sempre comprando, né, cota sênior, ambas as operações aqui comprando cota sênior, com bastante garantia, né, com pulverização, daquela forma, né, e tese que a gente sempre vem trazendo para vocês. Não vou repetir aqui, né, novamente. Então, assim, foram 2 papéis aí bastante interessantes, fazendo com que eu aumentasse bastante a eficiência do fundo. Né? Eu já sabia que isso seria aumentado, eu vendi esses papéis, se eu não me engano, foi na última semana de junho, já prevendo essas compras aqui no início de julho. Tá? Então, de verdade, né, já estava basicamente casado essa venda que foi feita em junho contra essas compras que eu fiz aqui em julho. Tá? Do ponto de vista, né, de ativos, eu tenho 30 ativos, né, dentro do fundo, tá? São espalhados aí por mais de 14 estados, exposições em mais de 14 estados, bastante diversificação, lembrando que o agro, né, é uma indústria a céu aberto, então pode ser que uma região aqui ou outra colar sofra com estiagem, com excesso de chuva, mas 14 ao mesmo tempo é uma barbaridade, nunca vimos isso acontecer na história, né, do Brasil. Né? Por isso a importância de diversificar regionalmente. Tá? Também do ponto de vista de culturas, né, temos bastante diversificação de culturas, temos hoje no fundo mais de 13 culturas, tá? No fundo, obviamente, sendo as principais soja, milho e café, tá? Soja 40%, milho aproximadamente 20% e café aproximadamente aí 10%, basicamente um reflexo das maiores produções brasileiras. Essas são as 3 culturas que mais tem produção no Brasil, né? Tirando cana, né? Cana também a parte aqui, né? Não é considerado um grão, né? Vamos dizer assim, mas pensando aqui em grão é isso. Tá? E do ponto de vista de pulverização, nosso fundo também vai muito bem. Eu estou com mais de 34 mil produtores debaixo desses nossos ativos. Né? Eu tenho 30 ativos, eu tenho as garantias, que são as sessões fiduciárias dos recebíveis, né? Do contas a receber dessas empresas. Né? E esse contas a receber tem exposições com mais de 34 mil produtores. São 34 mil produtores pagando essas empresas e, consequentemente, essas empresas, por sua vez, ao receber isso, né, vão pagando, né, o fluxo dos seus ativos e, consequentemente, a gente pagando os fluxos para vocês mensais aqui de rendimento. Mesmo com garantia subordinada, né, das empresas. Sem dúvida, é importante falar, né, faz parte da tese, né, as empresas entram na Júnior, né, então elas têm o primeiro risco, né, dessas operações, tem pelo menos 20% de exposição delas na Júnior, depois usualmente vem um investidor mezanino ali absorvendo mais 10%, somando 30%, né, de subordinação. Então, que é o nosso tripé aqui, né, subordinação, pulverização e garantia, né? Então isso é muito forte aqui, tá? Bom, do ponto de vista de concentração de papéis, né, com essas compras que eu fiz, a Goplan, né, que era a segunda maior exposição do fundo, passa a ser a primeira, né, exposição do fundo, então eu vou de 6
9,5% para 9,2% de exposição, né? Uma empresa que a gente tem muito conforto, opera com ela há muito tempo, conhece toda a diretoria, conhece todo o conselho, de verdade tem um nível de conhecimento muito grande ali da empresa e como ela funciona, tá? Segunda maior exposição é Nativa, tá? que era a maior exposição do fundo até então, tá? Indo de 8,87 para 8,98. Mas você me pergunta, Bruno, mas por que aumentou a exposição? Foi de 8,87 para 8,98, você não comprou nada de Nativa? Senhores, é os juros acruando no papel, né? Então tem um papel, ele vai pagando, né? Ele vai rentabilizando. Como ele não pagou os juros nesse período de julho, porque como eu mencionei para vocês, né, as grandes datas de pagamento é junho e dezembro, tá? E Nativa não fica para trás, ela é pagadora nesses meses, né? Então, fora desses meses, ela tem um accrual forte, né? Não recebo caixa, ela tem um accrual forte, por isso esse aumento de posição de 8,87 para 8,98 é o accrual dos juros que será pago para você nas datas, né, de aniversário, né, de juros dessas operações. Não pagou, não é porque inadimpliu, não pagou. Exatamente, porque não era o período, não era a data de aniversário do pagamento. Você paga todo mês os investidores, né, mas não recebe todo mês, aí você tem que fazer a gestão. Né? E aí tem que fazer a gestão do caixa. Né, só para deixar claro. Vale a pena. Não, e muito bem colocado, Antônio, claríssimo, não pagou, não é porque teve inadimplência, pelo contrário, né, não era o momento de pagamento dessa operação, o momento de pagamento dessa operação é junho e dezembro. Tá? Perfeito. Tá? Bom, e daí para baixo são exposições bem mais inexpressivas, né? 6, 5, 4, 3, 0, nada, né? De papel, dos 30 papéis ali que a gente tem no fundo. Tá? Do ponto de vista de subordinação, que é um dos calcanhares aqui, 86% de operações sênior e 14% de cotas únicas, que são aquelas operações que eu falo que são oportunísticas ou que tem alguma pegada verde, né? Como eu já mencionei aí, né, em outros vídeos. Tá? Do ponto de vista de compras e vendas, né, já falei um pouco para vocês e trazendo um pouco de informação, né, mês passado, né, a gente teve basicamente 21 ativos, né, pagantes, porque era um mês de muito pagamento, então dos 30, 21 pagaram. Por que não pagou os 30, Bruno? Não, basicamente porque algum desses papéis só vai ter. O primeiro evento vai ser em dezembro, né, que eu comprei recentemente, ele acabou de ser estruturado. Então o primeiro evento será em dezembro, não teve evento em junho agora porque ele acabou de ser estruturado. Não faz sentido. Estruturei o papel aí, 15 dias depois pagar o primeiro evento. Então não faz sentido. Então, 21 ativos pagaram, né, no próximo pagamento provavelmente vai ser muito próximo de 30, né, esse número de ativos. Né? Mas esse mês agora, que foi o mês de julho, de eventos mais módicos, eu tive 6 CRAs pagando. Tá? Basicamente foram os CRAs, né, os principais, né, foram o Supply e o próprio Fiagro Cotribá, tá? Que a gente tem aqui na carteira. Tá? Do ponto de vista de inadimplência, como a gente já mencionou para vocês, ou adimplência, tá? O realizado e o orçado está em linha. Tá? Então, o que eu deveria receber, de fato, eu recebi. Tá? Então, 100% de pagamento, 100% de adimplência está em todos os nossos, né, ativos até então. Tá? E nosso monitoramento mostra que isso será, né, realizado também ao longo dos próximos meses. Tá? E recebemos Cotribá, né? Que estava no Rio Grande do Sul, onde teve os eventos climáticos. Bem colocado. Rio Grande do Sul estava nos eventos climáticos, estava, né, eu não diria que epicentro, porque ela estava mais ao norte, né? Ela não estava em Porto Alegre, de fato, que foi onde sofreu mais, porém estava no Rio Grande do Sul, ali que foi alvo. Obviamente ela tinha, né, alguns produtores que estavam em regiões, né, que sofreram, né, com isso, então existia essa talvez incerteza de alguns investidores ao olhar essa exposição ali no Rio Grande do Sul, se haveria algum problema de recebimento ou não. Chegamos a ver até algumas notícias ali, né, nos canais especializados ali de fundos imobiliários, né, que a gente tentou responder, né, para vocês aí ao longo do tempo pelos canais apropriados, mas Cotribá, né, um dos papéis pagou, né, no mês anterior, né, pagou em junho, que era o Cotribá Cargill, pagou no último dia de junho, tá? Então, né, uma das operações que a gente tem de Cotribá pagou perfeitamente, tá? Né, 100% de adimplência ali no último dia de junho, tá? E o Fiagro Cotribá, né, ele paga no último dia do mês. O último dia do mês era um final de semana. Por ser um final de semana, isso acabou escorregando para o primeiro dia útil do mês seguinte, então pagou no dia 1º de julho, que era dia útil. E aí, né, pagou certinho, né, sem nenhum haircut, sem nada, pelo contrário, né, Cotribá aqui é um fundo de nossa gestão, a gente, né, está enxergando tudo o que está acontecendo lá dentro, a gente tem bastante conforto do que está acontecendo ali, né, por isso que a gente trouxe essa exposição para o fundo e sem nenhum problema para pagar
os juros, né, desse papel do Fiagro Cotribá, que era, né, uma empresa com foco no Rio Grande do Sul, que estava lá no epicentro ali da onde aconteceu, né, o fenômeno de excesso de chuvas, de enchentes, né, e tudo mais. Os investidores estavam perguntando, você estava dizendo que não ia ter problema. Nem me fale, né, nem me fale. Falei com muitos investidores, não só desse Fiagro, né, por ser de gestão nossa, como também, né, investidores do nosso próprio EGAF, se haveria alguma questão com relação ao Rio Grande do Sul, alguma chance de redução de dividendo. Falei que não, né, e agora aqui está a realização e a materialização do que eu tinha, né, antecipado para vocês em vídeos, né, anteriores. Tá? Com isso a gente fecha a carteira aí, né, não tivemos novas ofertas, novas captações, então continua ali com os 310 milhões de reais ali de patrimônio líquido. Tá? Tenho de caixa, né, hoje, tá? 13 milhões de reais. Tá? Por que 13 milhões de reais? Ah, Bruno, você está ocioso, você não usou o caixa? Não. Eu preciso guardar esses 13 milhões de reais, porque esses 13 milhões, mais o que eu tenho a receber das operações que vão vencer até o grande pagamento de juros, que vai ser no fim de dezembro, né, eu preciso, né, segurar esse caixa exatamente para conseguir o pagamento de rendimento mensais para vocês. Então, é o nosso trabalho aqui de ALM, nosso trabalho de gestor, para garantir esse fluxo, né, de resultado, de dividendos aqui mensal para você, até a grande, né, próxima rodada de pagamento de juros, né, dos nossos ativos. Tá? E aí você vira e fala, Bruno, por que você não compra um ativo então que paga mensal? A gente até adoraria que esse fosse o caso. A questão é que o agro funciona como safra e safrinha, como já explicamos aqui várias vezes. A gente precisa que os nossos ativos respeitem esse ciclo de safra e safrinha, exatamente para manter a saúde financeira desses nossos tomadores, para que, né, a gente precisa respeitar o ciclo de negócio desses nossos tomadores. Não adianta eu querer que ele me pague num período de entre-safra, num período em que ele, né, não recebe dinheiro. Eu vou querer que ele me pague num período em que ele não recebe dinheiro e que ele faça a gestão de caixa que eu sei fazer muito melhor, né, por estar aqui no mercado financeiro do que ele próprio, né, o faria. Então é melhor, né, vamos cada um fazer a sua especialidade, né? Deixa ele lá e vender os insumos dele, né, muito bem vendido, né, safra e safrinha, e deixa a gente fazer a gestão de caixa aqui, um pouco essa decisão que a gente tomou, né, ao fazer esse pagamento de rendimentos aqui, né, aqui mensais para vocês, tá? Então por isso que eu preciso manter esse caixa um pouco mais poupudinho, né, mas a gente faz essa gestão de caixa de uma forma bastante eficiente para conseguir manter os pagamentos de CDI mais 4 para vocês, tá? Bom, com isso aí eu termino aqui minha parte aqui de fundo, né? E aí queria passar a palavra aí para o Antônio para falar um pouquinho de macro, agro, né? A gente viu que basicamente as expectativas ali de Selic pelo Focus ajustaram, né, para 10,5, né, que é a taxa Selic que está hoje. Tá? Ela não estava nesse patamar, se não me engano, estava 10 no último encontro nosso, agora foi para 10,5, exatamente ajustando. Né? Existe ainda, né, uma chance, né, você vai falar um pouquinho mais, se a inflação não retroceder dessa Selic voltar a subir ainda esse ano, né? A gente estava falando disso hoje, talvez em novembro possa ser ali uma reunião importante, dependendo do que acontecer com a inflação, com o que acontecer com o fiscal, pode ser ali um sinal de volta de subida de juros ali, se a inflação continuar deteriorando, como vem deteriorando, e as suas expectativas também vêm deteriorando. Fala aí um pouquinho para a gente, macro e agro, Antônio, por favor. Claro, Bruno, mas não se antes de cumprimentar aqui pelos resultados, belíssimos resultados, um fundo com uma segurança muito grande, um belo de um retorno para os investidores, parabéns, Bruno. E sobre o macro, eu acho muito importante, afinal de contas, o agro é a base de onde a gente está atuando aqui, e a questão macro, nós temos principalmente a questão da taxa de juros, porque o EGAF ele é CDI+, né? Então o que acontece com o CDI acontece também com o resultado dos investidores. Que aliás, se subir a taxa de juros, eu acho que vai ter muito investidor perguntando para os assessores de investimento que história é essa, porque os caras fizeram girar a carteira, diminuir a exposição no EGAF para comprar papéis que subiriam, e aí depois sobe o juro de novo, fica ruim de explicar. Vai ficar ruim, é verdade, é verdade. Agora, o fato é que nós temos uma perspectiva, agora para valer, de redução dos juros nos Estados Unidos. Você deve lembrar, desde o ano passado, muitas pessoas no mercado dizendo, não, agora vai cair o juro, agora a gente dizia, olha, parece que não, os números não estão apontando nesse sentido, enfim, e agora parece que as coisas começam a apontar sim. A gente começa a ver uma desinflação um pouco mais certa nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo a gente começa a ver a economia americana dar sinais de recessão. Nós já tínhamos lá aquele spread entre os títulos de 10 anos e de 2 anos, onde os títulos de 2 anos estavam valendo mais do que os de 10, que sugere que vem uma recessão pela frente. E agora, em virtude do mercado de trabalho americano, começou a gerar muitos pedidos de seguro-desemprego, a taxa de desemprego começou a subir nos Estados Unidos, e isso estourou um indicador que é a regra de Sam,
da economista Claudia Sahm, que foi economista do Fed por muitos anos, e criou uma regra que não prevê a recessão. Ela afirma que está em recessão. E em todos os backtests que foram feitos do indicador dela, sempre funcionou muito bem. Por isso que teve uma queda muito forte do mercado no início do mês de agosto, no final de julho, início de agosto, o mercado caiu bastante, justamente por conta quando estourou esse indicador. Então nós temos vários indicadores apontando para o fato da economia americana estar entrando em recessão, quando a gente olha os PMIs estão desacelerando. Enfim, então tudo sugere que o Fed ele deva reduzir a taxa de juros. Lógico, aí tem o movimento das pessoas, aquelas mesmas que diziam que ia começar a baixar o juro lá no ano passado ainda, desde lá estão prometendo, são as mesmas que estão falando que vai cair, vai ser dois cortes de 0,75. Gente, proibido não está. Agora é muito difícil isso acontecer, muito pouco provável. Só se a economia americana tivesse mergulhada, e não parece ser o caso. Mas sim, é possível que os Estados Unidos comecem a reduzir os juros, movimento diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Porque no Brasil, a inflação, Bruno, bateu 4,50 no acumulado de 12 meses, que é o teto da meta. 4,50, ou seja, a nossa meta é 3 e tem uma banda de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo. Ou seja, essa para cima é 1,5, vai para 4,5. Nós estamos, no momento que nós gravamos esse vídeo, no meio de agosto, nós estamos com o nosso IPCA em 12 meses, acumulados em 4,5. E o que está acontecendo? Desde abril deste ano, a nossa inflação ela está subindo e as expectativas estão desancorando. Ou seja, o mercado está observando que há um indício de inflação mais elevada tanto para 24 no final do ano, como para 25 e 26. E para que serve a taxa de juros? Para trazer a inflação para a meta e para ancorar as expectativas lá no horizonte relevante, que hoje é o primeiro trimestre de 2026, para a meta. E o que está acontecendo no mercado? A inflação bateu no topo do topo, que é a parte de cima da banda, e a inflação não para de desancorar. Num cenário desses, o Banco Central tem que subir juro. Tem que subir juro num cenário desses. Se as coisas continuarem andando do jeito que estão, tem que subir juro. Qual é hoje a grande questão, Bruno? Nós temos a 4,50. E se agora, na leitura da inflação de agosto, que vier no início de setembro, se passarmos de 4,50, como é que fica? E se na de outubro nos afastarmos mais ainda do 4,50, vai restar pouca opção para o Banco Central, a não ser elevar a taxa de juros como forma de reduzir essa inflação. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Isso não é a minha opinião. Isso é o que está na ata do Copom. O Copom está deixando isso bastante claro. Olha, nós estamos preocupados porque está havendo uma inflação de demanda essa que está acelerada pela atividade econômica localizada no setor de serviços, no comércio, que não tem um paralelo com a oferta de bens e serviços. Quando nós olhamos os dados industriais, são todos muito fracos. A nossa economia de produção está fraca e a de demanda está forte. Bom, mas para essa estar forte, o dinheiro tem que vir de algum lugar. De onde que está vindo esse dinheiro se está fraca aqui a produção? Está vindo do fiscal. O governo não para de gerar déficits. E esses déficits fiscais jogam muita liquidez na economia e o governo não está fazendo isso porque está tirando os tributos, ele está fazendo dívida. Então, isto nós conhecemos, a gente já viu isso muitas vezes, isso termina em inflação. Então, é o próprio Banco Central, de maneira unânime, por sinal, quem costuma olhar a ata do Copom, olhe de novo essa, e sinalize, sublinhe todas as vezes que a palavra unanimemente foi mencionada na ata. Ou seja, muitas vezes o colegiado fez questão de dizer que de maneira unânime pensa a mesma coisa. E o que eles estão pensando? Que a continuar este quadro, eles não descartam a possibilidade de voltar a subir os juros e o farão se assim não houver uma reancoragem das expectativas
e uma vinda da inflação, pelo menos apontar em direção à meta. Não precisa nem ir para a meta, mas pelo menos apontar em direção à meta, porque hoje está apontando para furar o teto da banda superior. Então, não estamos dizendo aqui que vai subir os juros. Acho difícil subir em setembro, mas acho possível subir na reunião seguinte, então estejam todos muito atentos para essa situação. Falando de agro, pessoal, nós estamos tendo as divulgações do relatório do USDA para a safra 25, ou seja, as projeções para a nossa safra já estão contabilizadas e o Brasil deve ter a maior safra da história em 2025. A começar pela sua principal commodity, que é soja, onde, de acordo com essa pesquisa, nós vamos para 169 milhões de toneladas, um recorde. Esta última safra colhemos 153. Então, a maior safra da nossa história foi 156. Então, nós vamos para 169, um enorme crescimento. Milho, a gente deve colher 127, que não vai ser o recorde, que é 129, mas é muito próximo. Quando nós somamos todos os nossos grãos, a gente deve passar de 320 milhões de toneladas e ser a maior safra da história brasileira. E isso, evidentemente, que traz uma preocupação com os preços, porque quanto mais nós produzimos, e se o mundo também produz, que é o caso, Estados Unidos está produzindo, a Argentina está produzindo, o mundo inteiro deve produzir bem em 25, aí nós temos uma preocupação com os preços. Só que os preços, eles estão sim em níveis mais baixos, mas os custos caíram bastante. E o que nós estamos vendo hoje? Quando nós olhamos os break-evens, que são os preços de nivelamento, ou seja, o preço mínimo que o produtor tem que vender o seu produto para poder garantir a rentabilidade, nós estamos com break-evens saudáveis. Ou seja, está dando uma margem maravilhosa, espetacular, como já aconteceu em alguns anos? Não. Mas está dando uma margem normal, dentro da normalidade. E isso tem feito com que haja uma aceleração nas vendas futuras. Porque o que está acontecendo? O produtor olha o preço para travar lá no ano que vem, para entrega futura lá da próxima safra. Aí ele vê o preço, ele formou o custo, está dando a margem que ele espera, ele vai lá e trava. E o que aconteceu no mês de julho, no mês passado, nós tivemos uma aceleração muito forte da venda futura dos nossos grãos. E isso que nem tinha saído do plano safra ainda, que geralmente é um start para uma aceleração mais contundente. A inclinação foi enorme, foi quase uma reta vertical o crescimento no mês de julho. E o mês de agosto, tudo sugere que esteja bastante movimentado, o que é bom para as revendas que são parte do FIAGRO, porque quanto mais reaceso tiver o mercado, mais elas faturam vendendo. Então nós tivemos um crescimento muito forte, nós estamos com um ritmo de comercialização para a safra 25 bem melhor do que estávamos para 24 nessa mesma época do ano de 23. Então, quando nós olhamos os anos anteriores, estamos com um bom nível de comercialização e é bem provável que agora no mês de agosto nós estejamos com níveis de vendas futuras bastante elevados, o que é importante, porque eu já vou falar aqui com bastante antecedência. É possível que a gente veja preços lá, quando estivermos colhendo a safra 25, os preços devem estar baixos, porque será uma safra muito grande. E aí você tem que lembrar o seguinte, ok, os preços spot estão baixos, mas esse pessoal vai chegar mais ou menos com 40% da safra vendida antes disso, antes desses preços caírem. Ou seja, quando os preços estiverem baixos, eles não vão estar vendendo, eles vão estar entregando os produtos que se comprometerem a entregar, mas a um preço mais elevado, porque as travas estão acontecendo hoje, o que nos dá uma visão positiva para 2025, em termos não só de volume de produção, mas também de preços capazes de entregar uma boa remuneração. Então o ano de 2025, Bruno, que já começou, o ano sábado 25 já começou, começamos com o pé direito e continuamos caminhando com passos firmes
para uma boa safra no ano que vem e com uma rentabilidade interessante dentro da normalidade. Não vai ser um recorde de rentabilidade, de margem, mas vai ser um ano muito bom pelo que tudo indica até este momento, Bruno. Maravilha, Antônio. Boas palavras. Para concluir, eu vou falar duas coisas. Safra recorde e fundo performando com inadimplência zero. Alguma hora a conta volta. E corre, porque eu acho que não demora muito. É isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado por ter nos assistido até aqui e até o nosso próximo encontro.